Olá a todos, estamos aqui no nosso podcast Teologia e Sociedade. Aqui nós queremos falar com você sobre como a sociedade e a teologia se relacionam, de uma forma realmente da praxis teológica, do id em direção ao mundo, como o Senhor Jesus nos comissiona. Vou estar te convidando a curtir, se inscrever e acionar as notificações para que você possa receber os novos vídeos da Teologia e Sociedade no seu dispositivo móvel. Hoje vamos falar sobre o plano da salvação. E aqui eu sou Gustavo Zimmermann e tem comigo aqui meu parceiro de podcast, Levi Oliveira. Esse assunto é o número 1 de tudo. Porque eu vejo uma situação bem delicada, o fato de muitos crentes, os caras estão na igreja, são batizados e não sabem disso, e não entendem isso. E por consequência não sabem explicar. Não, e por consequência não sabem nem evangelizar. Esse é o problema. A igreja, às vezes, ela tá cheia de gente não evangelizada. É complicado, né? Às vezes estão ocupando até funções dentro da igreja e lideranças e não entendem a base de tudo, que é o que todos deveriam assim dominar para a própria expansão do reino. O reino não avança porque a igreja não sabe comunicar esse tema. Por isso a importância do tema. Então, assim, novamente, né? Vem conosco aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, aqui na descrição, né, aqui nos comentários você pode deixar ali a sua pergunta, que prontamente nós vamos responder você em relação a essa temática. Mas então, vamos iniciar aqui, né? Plano da salvação. E acho isso extremamente importante por dois aspectos que eu percebo. O primeiro aspecto é que Paulo fala que depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui fala realmente de não somente ouvir, mas compreender o plano redentor, o plano da salvação. E só aí vem então o selo. E só aí então que vem o selo. E isso me traz e me remete a outra coisa que nós já conversamos em outro momento, de perceber que na igreja nós temos não dois, mas vamos assim colocar 3 grupos. Aqui nós temos o grupo daqueles que não são salvos e o plano de salvação precisa fazer sentido para eles, para que o Espírito Santo venha selá-los. O segundo grupo, que é os salvos, aqueles a qual o Espírito Santo já selou, mas também a minha preocupação que passou a ser, dos anos para cá, daqueles que têm apenas cultura de igreja. Que acham que entenderam um plano, que daqui a pouco não entendem o evangelho e estão fazendo coisas, às vezes estão ministrando, estão trabalhando, estão atuantes, mas eles ainda não tiveram encontro com Jesus. E que são muitos dentro da igreja. E o problema começa na abordagem. Porque normalmente essas pessoas elas foram trazidas para o convívio da igreja. Elas foram convidadas a pertencer ao grupo social chamado igreja. Sim. Ou nasceram na igreja. Ou nasceram, são filhos de crentes. Hoje nós já temos muito disso, né? A galera que nasceu dentro da igreja e estão ali porque é o seu ambiente social. Mas não tiveram nem a experiência do novo nascimento. Né? A forma como muitos evangelizam hoje, né, deixe de sofrer, venha para a igreja, né, venha para Cristo. Ou então, a gente vê muito isso, o camarada simplesmente quer evangelizar alguém, ele convida para ir na igreja. Exatamente. Ele não sabe o que dizer. Exatamente. Né? Ele só diz, pois é, tô vendo que tá com um monte de problema e vamos tal. na igreja. Vamos lá na igreja, vamos fazer uma oração por ti, Deus vai, né? Jesus te ama. E como se a igreja fosse aquele local que eu vou entrar e é a solução tabajara, né? Os seus problemas acabaram. Acabaram. Isso é um engano, é uma falsa propaganda, né? E outro ponto é que eu
tô ensinando essa pessoa nos seus primeiros passos de que ir ao culto, ir à igreja, é um movimento onde, se eu tô com um problema, eu vou na igreja, resolve meu problema. Que não é a função do culto, né? Então eu começo já a educar a pessoa de forma errada. O culto não é para Deus aí. Exatamente. O culto é para o homem. Né? E aí começa toda uma distorção na própria dinâmica da igreja, porque se é para o homem, então as músicas têm que ser para atender a necessidade do homem. O louvor estava bom. A pregação tem que ser uma pregação para satisfazer as necessidades do homem. Quer dizer, não tem nada a ver com o que é um culto na sua proposta original. Exatamente. Então aqui, compreender o plano de salvação situa o indivíduo, né? Quem ele é, quem Deus é, qual é a situação dele diante de Deus, o que o espera. Isso já, eu tenho tido experiência muito legal nesse sentido, porque já tem um bocado de tempo que eu adotei como prática, né? Eu provoco experiência com as pessoas, de sentar com elas e explanar o plano de salvação. E eu gosto de fazer isso detalhadamente. Faço muito isso em cafés. Né? Convido alguém para tomar um café e tal. E vou lá e, às vezes, com o próprio guardanapinho ali de papel da cafeteria ali, uma canetinha, e vou rabiscando e vou montando. E uau! Abre os olhos. E eu vejo que as pessoas que entendem isso, elas são despertadas para uma fé genuína, a uma conversão real. Né? E aí é interessante que daí quando elas vão participar de um culto, elas já vão... Uma mentalidade de outra. Já vão convertidas. Elas já vão com a revelação, com o entendimento, elas já vão para cultuar a Deus. Elas não vão para resolver um pepino, né? Um problema. Eu estou aqui por causa do meu problema. É claro que, no contexto que nós vivemos hoje, o fato de termos um lugar onde tem uma placa, onde tem um salão aberto, né? Onde tem um culto ali acontecendo, e pela visão que a sociedade tem da igreja, muitas pessoas vão chegar na igreja sem nem serem convidadas com essa expectativa. Eu estou com um problema, eu vou lá para resolver o meu problema. Vou numa igreja, né? Como se fosse tomar um passe, né? E eu acho muito engraçado algumas pessoas que dizem assim, eu gosto de ir no culto porque a gente fica mais leve e aí a semana começa melhor, assim, parece que saiu aquela energia ruim. Quer dizer, é uma linguagem totalmente espírita, né? Literalmente vai haver um descarrego. Sessão de descarrego, né? Esse é o problema. Estando claro o plano da salvação para o cristão, isso promove uma saúde espiritual nele. Porque isso vai deixar claro para ele sobre, como você falou, quem ele é, quem Deus é, o papel dele, né, e de Deus. E também vai falar aqui sobre o comportamento, porque existe um plano da salvação e, como o Paulo fala, existe também um desenvolvimento da salvação. Né? Mas então, quem é que traçou esse plano e como é que ele funciona? Uau! Bom, isso aí, então, agora tu passou a fala para mim, eu vou ficar 2 horas falando aqui sem parar para responder essa pergunta aí, né? Fala simplesmente, eu acho que em 10 segundos você resume. 10 segundos eu acho complicado, só milagre. Cara, veja só, o plano, ele é de Deus, né? A missão é de Deus. Na verdade, dentro do plano eterno de Deus, eu gosto sempre de conduzir as pessoas a reflexões, né? E eu faço essas reflexões por perguntas. Paulo usava muito essa técnica, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Mas, vamos lá. A primeira pergunta que eu costumo fazer quando eu vou apresentar o plano de salvação é sobre a vida. E eu pergunto, tu acha que a vida é obra do acaso? Boa. Tu acha que a vida, ela surgiu do nada? Porque aqueles que negam Deus, eles têm que explicar de onde é que vem a vida. Exatamente. Né? E eles não conseguem dar uma explicação inteligível. Porque se eu pego, por exemplo, essa jarra aqui, né? E aqui, né? Digamos que eu fecho essa jarra e eu deixo um vácuo aqui dentro. Tem um vácuo aqui dentro. A pergunta é,
Daqui 10 anos pode ter alguma coisa aqui dentro? Nada não tem como gerar algo. É esse o raciocínio, entendeu? Então, se do nada eu tenho aqui um ambiente zero, não existe nada, é um zero absoluto. Daqui 1 milhão de anos vai continuar o nada. Exatamente. O nada não pode gerar alguma coisa. É uma reflexão filosófica aqui. Né? Então, de onde vem a vida? De onde vem a matéria? Ou então vamos acreditar que a matéria é eterna. Se acreditar que a matéria é eterna, é uma espécie de deificação da matéria. Sim. Né? Então, se nós acreditamos que a vida existe, ela tem que ter uma origem. Ela tem um ponto de partida. Pega uma célula do corpo humano, uma célula, bota no microscópio. A quantidade de coisas que tem ali dentro para essa célula viver e existir. E se a gente percebe a grandiosidade disso, uma célula que se multiplica, forma tecido e forma um órgão, esses órgãos se combinam, formam um sistema forma um ser vivo que é capaz de multiplicar, gerar outro igual. Se olharmos a variedade de espécies, de animais, de plantas, de algas, de fungos, a vida achar que isso tudo é obra do acaso. Tem que ter muita fé para isso. O Norman Geisler tem um livro, né, que eu acho fantástico, o nome do livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Perfeito. O cara acreditar que isso é tudo coincidência, uma evolução natural, cara, impossível. Estatisticamente impossível. Então, nós partimos da ideia de que a vida foi criada. Precisa de um ser extra condição supremo, fora e além. Fora do sistema, além, maior que, sim, autônomo, plenamente autônomo, eterno, não criado, absolutamente inteligente e criativo, capaz de gerar tudo isso. Porque senão o zero, o absoluto, nada não tem como gerar tudo isso. O Steve Hawking, né, antes de morrer, ele citou uma frase onde ele fala assim, ó, parece que tudo foi finamente ajustado para que houvesse vida. A questão do design inteligente, né? Ele caminha para isso. Ele vai revelar isso. Existe um designer. Alguém que projetou e organizou tudo que existe. Exato. O espaço é extremamente frio. O sol é muito quente. E a Terra está no espaço perfeito. Numa posição perfeita. Quem colocou ela ali? Se a gravidade fosse um pouquinho mais baixa, nós flutuaríamos. Se ela fosse mais densa, nós estaríamos achatados. Não, não tem como ser coincidência. Não tem. Então, quando eu vou evangelizar, eu parto desse ponto de reflexão. Interessante, porque aí tu parte do... uma vez, eu estava num discipulado com um jovem, e ele tinha várias crises, e eu sentei com ele, cara, deixa eu ir lá pro início, que me parece ser óbvio, mas deixa eu te perguntar, tu crê que Deus existe? Ele já tinha, acho, uns 4 anos de fé. Né? Ele já tinha uns 4 anos de igreja. E daí ele falou, cara, eu tenho dúvidas. E eu tava trabalhando com ele errado. Claro, ele não tinha o fundamento inicial. Exatamente. Como é que eu posso tentar construir uma casa que ela vai cair toda hora? A Bíblia não começa por Apocalipse. Exato. Começa por onde? Gênesis. E o que começa explicando em Gênesis? Dando resposta a uma das perguntas fundamentais do ser humano, de onde eu vim. Né? Onde é que está a gênese de tudo? Onde é que está o princípio de tudo? E é Deus que explica. A gente tem ali em Gênesis já o apontamento disso. Deus já nos esclarecendo. Claro que não numa proposta científica, porque a Bíblia não se propõe por mais isso. Que ela tenha ciência dentro dela. Claro, ela não é um livro de ciência. Não é um livro de ciência. Né? Mas ela já responde a essa demanda do homem. Já essa demanda de saber, né, das nossas raízes, da nossa origem. Então viemos de Deus. Certo? Bom, a partir daí eu entro na questão de propósitos. Por quê?
Quando nós olhamos uma realidade da vida, tudo o que nos cerca existe por causa de um propósito, né? Essa caneca aqui, né? Bonita a caneca, né? Bonita, Ó, bonita. olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Olha aí a caneca aí, ó. Tá? Teologia e sociedade, né? Essa caneca, ela foi feita com um propósito. Né? Nós poderíamos ficar só com as canecas do Adalberto aqui, né, Adalberto? Nosso parceirão, Nosso Adalberto. parceiro, que tem um baita podcast também, pode vir. Mas nós definimos em fazer uma caneca personalizada, porque tem um propósito. Sim. Né? Teu relógio tem um propósito, a minha roupa existe por causa de um propósito. Esse microfone, tudo tem uma lógica, existe por um propósito. Se coisas tão banais, tão existem por um propósito, imagina, nossa. Isso aponta para uma ordem, para uma lei. Então, se tudo existe por causa de um propósito, também nós existimos por um propósito. E a pergunta é, qual seria o propósito do homem existir? E aí eu vou para esse segundo campo de reflexão. E nesse segundo campo de reflexão eu abordo a seguinte questão. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Deus falando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, primeiro, o verbo está no plural. Aqui é a voz de Deus Pai. Ele está se comunicando no plural. E aí ele Quem mais está ali? Quem mais está ali? E a gente vai esbarrar na realidade de que o filho estava ali, né? É o pai e o filho num diálogo e o pai dizendo assim: eu quero mais filhos. Eu quero mais filhos. Eu me alegro demais com o meu filho, né, único, mas eu quero mais filhos. Eu quero uma grande família de muitos filhos semelhantes, né, na mesma natureza, na mesma dimensão, na mesma realidade. Minha imagem conforme a semelhança. Ou seja, a minha imagem, mas que tenha dentro dele a minha forma de pensar. As mesmas condições de atributos, né? Morais, Isso. de capacitação, de criação, de inteligência, de valores, de semelhança, né? É interessante, dentro da comunidade judaica existe a Torá escrita, mas também tem as tradições orais, né, que eles foram cultivando. E essas tradições orais acabaram sendo, em algum momento, sendo escritas também. Né? Não fazem parte da Torá, né, mas fazem parte de compreensões que a comunidade judaica tem a respeito da história de Deus, da relação do homem com Deus. E dizem, né, dentro dessas tradições aí, que Adão era tão parecido com Cristo que a natureza se confundia se era Cristo ou Adão que estava andando ali no jardim. Entende? Que interessante essa tradição, essa percepção, né? E fala sobre esse start de um plano perfeito. Exato, exato. Então, nessa condição original, o propósito de Deus é formar uma grande família. Filhos em perfeita comunhão, em perfeito relacionamento, em uma vida compartilhada eternamente. Esse era o propósito. Aí faz o homem e a mulher, né? Primeiro faz o ambiente para receber esse homem, né? Toda a criação. Por fim, ele coroa a criação com aquele que leva esse legado de ser semelhante a ele. Nota que nem os anjos são tidos como semelhantes a Deus, que já eram seres criados por Deus. Nenhuma outra espécie, né? A gente vê movimentos aí filosóficos e religiosos colocando o homem num pé de igualdade com os outros animais, e não é? Não ou até mesmo movimentos religiosos que vão adorar anjos. Ou adorar animais. Há imagens de animais, de répteis, quadrúpedes, né? Romanos 1. Então a gente vai ver o homem perdido. Aí, não, olha que interessante Romanos 1, né? Conhecendo o Criador, ou desprezaram, e tornaram-se a
a semelhança da imagem do homem corruptível. Perfeito. Adorando mais a criação do que o Criador. O quanto isso foi danoso, né? É destruidor. Justamente essa imagem conforme semelhança foi a semelhança que a moralidade, o senso do ser humano se perdeu. Totalmente. É depravação total, né? Vamos separar um podcast para isso. Boa. Vamos chamar algum presbiteriano para estar junto, né? Mas olha só, então eu conduzo no plano de salvação o indivíduo a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o propósito da criação do homem. Por que é importante? Quando eu entendo o propósito, eu posso dar um direcionamento apropriado. Por exemplo, eu tenho aqui como dizem os portugueses, um telemóvel. Né? Um celular. Bom, hoje eu tenho um conjunto de coisas que eu posso fazer nesse celular. Mas eu posso usar esse celular como martelo? Até pode. Eu até posso. Mas qual vai ser o resultado? Vai danificar o aparelho. Eu vou destruir ele. Uhum. Então, ele existe para um propósito. Mas olha que interessante. Não, mas o prego foi pregado, Levi. O importante é o prego. O fim justifica os meios. Tanto não é legítimo isso, né, que o resultado final é um prejuízo gigantesco. Sim. Quando a gente entende que o homem foi criado para viver num relacionamento com seu Criador, e que se ele não viver esta realidade, ele vai estar fora do seu propósito de criação, ele vai ser destruído. É por isso que Deus, quando estabelece todas as coisas, ele diz para Adão, olha, dá um limitador para ele. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro aspecto que eu coloco, né? Mas o fato é que se o homem saísse fora do seu propósito de existência, o resultado disso seria morte. O resultado seria uma destruição total. Então, essa sequência eu vou construindo na exposição do pensamento. Aí eu passo para essa questão de o que seria esse limitador. Uhum. Né? O limitador aqui, nota só, Deus fez o homem não como uma máquina programada para amar. Não, ele poderia ter feito o homem com esse propósito e simplesmente não desse nenhuma opção para o homem. Sim. Ele só tem que amar e pronto. Só que não era isso. A relação com Deus, Deus estabeleceu assim, via de mão dupla. Eu até brinco às vezes com jovens, pega aqueles típicos filmes de romance, né? Onde, em algumas situações, a moça ela quer ser amada pelo rapaz e daí tem aqueles filmes onde ela tem o poder de enfeitiçá-lo para que ele venha corresponder. Mas, de fato, ele não está correspondendo. Ele está sendo obrigado porque, naquele momento... É uma manipulação. E é a única opção que ele tem. O amor, ele vem também num ambiente onde você tem escolha. Perfeito. Né? Eu costumo sempre fazer algumas ilustrações, né, para ajudar no entendimento. Imagina que o camarada casou, né? O camarada casou, aí vai para lua de mel, volta, ele vai trabalhar, a mulher ia ficar em casa. Uhum. Ele pega uma algema, bota no tornozelo dela, bota numa pilastra da casa e ele sai a trabalhar. Quando ele volta, ele encontra a mulher ali, naquele mesmo lugar, só, meu amor, tu tá aqui me esperando, querida, né? Dá um beijinho. Eu pergunto a ela, tinha alguma opção? Não. Não. Agora, se ele deixa ela livre... Pra escolher. E ele vai. Mas quando ele volta, ela está ali o esperando. Com um chimarrãozinho, né? Tô falando uma família gaúcha, né? É um chimarrãozinho e tal, um carinho e tudo mais, esperando este momento. Ou seja, ela tinha a oportunidade de vazar, sim, de ir embora, mas ela optou, ela escolheu se corresponder a esse amor. Dedicou para o receber daquela forma. Perfeito. Então, Deus, ao fazer o homem, quis dar ao homem esse direito de o homem corresponder a esse amor ou não. Porque Deus não queria um amor imposto, sim um amor correspondido. E não que Deus fosse carente. Deus nunca foi carente, não é uma necessidade de Deus. Apenas ele quis estabelecer esse padrão para construir essa relação de amor.
Perfeito. Um amor compartilhado. E como é que isso poderia se dar? Qual seria essa disposição ou esse dispositivo de opção do homem? Ao criar todas as coisas, Deus diz para Adão, olha, de tudo que tu está aqui, todos os frutos e tudo mais, coma livremente, né? Em abundância. Nossa, expressão de abundância. Mas, e havia duas árvores distintas de todas as demais. Uma árvore da vida, e Deus fala muito por símbolos, sempre foi uma forma de comunicação de Deus com os homens, também é por elementos simbólicos. E a árvore da vida carrega símbolos, ela carrega dois símbolos importantíssimos. Uma da Torá, é a árvore da vida, é a palavra de Deus é a árvore de vida, e a própria pessoa de Cristo também é reconhecido como árvore da vida. E aí ele tá dizendo, desse fruto pode comer. À vontade. À vontade. Árvore de vida. Né? Te alimenta disso. Te alimenta de Cristo. Te alimenta da palavra. Né? Simbolicamente falando. Mas tem um outro fruto que este não deve comer. Que é o conhecimento do bem e do mal. O interessante que eu acho disso é que Deus não esconde essa árvore. Não. E lá no centro. Está disposta, está disponível. Está no meio do jardim essa árvore. Está disponível. E essa era a questão do livre-arbítrio. O homem escolher entre comer e não comer. Entre adquirir esse conhecimento do mal. Nota que interessante que a expressão do mal está fora do homem. Porque o homem ele foi feito segundo a natureza de Deus. Sim. Então, em Deus não há mal algum. No homem não havia mal algum. E então esse mal está figurado num elemento externo, naquele fruto, né? Que muitos chamam de a maçã, né? Coitada da maçã. No contexto judaico é interessante que a figura é a figueira. Sim. Né? Porque é a fruta mais aproximada com algo tentador para eles naquele contexto, né? Quando a gente pensa do propósito dessa fruta, dos elementos dela, possivelmente o gosto dela e o formato dela é algo que nós não existe. Porque a propriedade dela é muito específica, né? Sim. A ideia da maçã foi uma ideia de artista, né? Sim. Que veio da Idade Média, quer dizer, muito tempo depois, não tem nada a ver, né? É legal falar isso porque tem muita gente que quando eu vou apresentar o plano de salvação, normalmente eu pergunto, né? Qual é a fruta? E a pessoa, é a maçã. Né? Então não tem nada a ver. Então, fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, qual é a ideia aqui? A disposição do homem em trazer para dentro dele um conhecimento da maldade. Sim. O conhecimento do mal. Uma relação. Uma relação. Quando a gente come algo, a ideia é de que aquele algo passa a ser nós. Faz parte da gente. Se torna nós. Né? Então, se o mal está fora, agora o mal passa a ser parte de mim. Né? Há uma mudança de natureza. Ele não tem bondade, ele é a bondade. Ele é. É um assim elemento como ele é amor. Exatamente. São elementos da natureza de quem é Deus. E um outro item é vida. Então Deus fala bem assim, quando vocês comerem, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ter uma relação com o mal, que é antagônico, e com a morte. Perfeito. É a consequência. Ou seja, vocês vão estar me traindo com outro. O que vem a ser isso? O homem saindo fora do propósito da sua existência. É simplesmente isso. Se desconectando da vida. Assim como o peixe foi criado para viver na água, se tu tira ele fora da água, ele está fora do seu propósito. Ele não sobrevive a isso. O homem, da mesma maneira. Ele criado para viver na relação com Deus, quebrado isso, a consequência disso chama-se morte. Assim como uma folha que está presa na árvore, quando tu corta ela, isso também é interessante, quando tu corta essa folha, ela continua verde. Por algum tempo. E depois ela seca e morre. Exatamente. Esse é o processo. Então, quando eu trabalho o plano de salvação, eu vou construindo esses raciocínios para que o indivíduo compreenda. Né? E a gente sabe pela história qual foi a opção do homem. O que o homem fez. Né? Então, por consequência disso,
ele perde essa relação com Deus, ele entra num estado de condenação, né? Enfim, a sentença vem sobre ele. No entanto, Deus não deixa de amar o homem. E Deus, então, tem o seu plano de resgate. E eu costumo apresentar esse plano de resgate em dois tempos, em dois momentos. Um provisório e um definitivo. Né? E quando eu falo sobre o provisório, eu falo sobre um período de sacrifícios. Né? Um período de sacrifício. E esses sacrifícios, né, no texto no hebraico chama-se de korban, né? O korban, na verdade, o que ele fazia? O pecado, ele afasta o homem de Deus. O korban, ele é o aproximar. Então, o sacrifício, que foi traduzido para nós com a palavra sacrifício, na verdade, korban é aproximação. Interessante, né? Muito. Então, como é que se dava isso num tempo antigo, né? O indivíduo que se viu na condição de pecado, tomou consciência disso, ele pegava um animal, preferencialmente um cordeiro. A Torá vai trazer as características dele, né? Que tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito, né? Ele teria que passar por uma avaliação primeiro, né? Não podia ter defeito nenhum para poder ser aceito como um animal de sacrifício. Não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia estar doente, né? Uma série de, ou seja, de qualidade, né? Pedigree. Para poder ser aceito como um sacrifício. Isso fala, né, da representação disso, né? De quem é do que significa esse sacrifício. Ele chegava até um sacerdote, alguém estabelecido por Deus para cumprir essa função que sempre houve na terra, né? Alguém que fizesse essa função. Então, ele, num ato cerimonial e simbólico, ele colocava as mãos sobre aquele animal, ele confessava o seu pecado, a sua culpa, e nesse ato simbólico, a sua culpa era transferida para aquele animal inocente. Então o sacerdote vinha, sacrificava o animal, fazia derramar o sangue, era obrigatório derramar do sangue na terra, e aquele animal então levava a culpa do indivíduo. Ele estava com seu pecado expiado, isso era expiação de pecado. Seu pecado estava perdoado diante de Deus. No entanto, o que Deus queria na essência com este ato? Queria que o homem, ao ver aquele animal morrendo, o homem disse assim, era eu que merecia estar ali. Era eu que deveria estar morto. E é por causa da misericórdia e o amor de Deus que eu fui poupado disso. Nunca mais vou fazer isso. Desse contexto é o que acontece. O homem, ao invés de tomar essa rota de arrependimento, o homem ele estava sacrificando o animalzinho hoje e já estava separando da semana que vem. E tornou isso um ato repetitivo, quer dizer, simplesmente sacrifícios de animais. É nesse contexto que se desenvolve a religiosidade. Sim. Atos que têm a ver, teoricamente, para Deus, mas são desprovidos de essência. Deus não queria o sacrifício pelo sacrifício. Deus não se alimenta daquele sangue nem daquela carne. Sim. O que Deus estava interessado era no coração do homem. O que aquele sacrifício causava no íntimo do ser humano. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que o arrependimento tinha um efeito interno que saía para o externo. Então, no externo, ele chorava, no externo ele jogava cinzas, né? Cobria o rosto, se expressava, usava a roupa de pano de saco, mas isso eram consequências de algo que aconteceu internamente. Isso. O problema é que isso não vinha acontecendo. Exatamente. Fica só pelo externo. Era essa condução que Deus queria que o homem assimilasse, de arrependimento, de voltar. O arrependimento trata dessa volta. Né? O homem está distante de Deus. Deus quer que o homem volte para ele. Aí se cria os rituais religiosos. O homem sacrificando, até um momento que Deus diz basta. Não é isso que eu quero. E Deus decide então estabelecer um sacrifício suficiente para cobrir toda a humanidade em qualquer geração. E aí a questão é,
tem na terra esse animal para ser sacrificado. E detalhe, né? Ele deu condições de como esse animal tinha que ser. Né? Tem um outro aspecto também que eu acho interessante, que esse animal ele tinha que ser criado com a família. Né? Preferencialmente. Então, nesse caso, enquanto o pai estava sacrificando esse animal, ele sentia dor, porque agora ele volta para casa e o filho, cadê o Juquinha? Né? O cordeirinho. Cadê o cordeirinho? Criado ali. E quando Deus vai fazer essa procura, ele faz essa procura nas mesmas condições que ele cobrou do homem. Né? E cadê uma ovelha perfeita na criação? Perfeito. Uma analogia bem rica nisso, né? Então, quando Deus olha para a terra e vê que não tem na terra nenhum cordeirinho capaz de levar a culpa de toda a humanidade e de todas as gerações, Deus diz, é eu que vou prover. É aí que entra o texto Jeová Jireh. É o Deus que provê. A palavra que foi dada lá para Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac e estava ali um cordeiro. A provisão de Deus já era simbólico, né, da pessoa de Cristo. Então, nisso o pai envia o filho para assumir esse papel. E é interessante que quando Jesus desponta agora para iniciar a sua vida ministerial, ele se apresenta para João Batista, lá nas margens do Jordão. E João Batista, que tinha uma palavra profética a respeito do Messias, né? A palavra era, aquele que tu visse o Espírito Santo descer, repousar sobre ele sob forma de pomba, esse é o Salvador, né? E Jesus se aproxima de João, João tem a visão, ele vê o Espírito na forma de pomba sobre a pessoa de Yeshua, e aí uma coisa que em todas as missas católicas é dito, e o povo recita, mas eu creio que a maioria sem menor entendimento, João diz, eis o Cordeiro de Deus. E a igreja diz que tira o pecado do mundo. Né? Então, João vai dizer, eis o cordeiro. Olha a diferença. Antes eram os cordeiros de homens que tiravam o pecado daquele homem. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a proporção. Né? Então, está falando de Jesus, o Messias ali. Então, Jesus vem para esse propósito. Né? Ele é aquele que vai fazer o sacrifício em caráter definitivo. E no sacrifício tem um elemento principal, que é o sangue. Eu gosto sempre de apontar um pouquinho sobre a importância do sangue. Né? Hebreus vai falar que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que do sangue? Né? O sangue leva esse símbolo de vida. Até hoje as campanhas de doação de sangue é doe sangue, doe vida. Né? Então há uma compreensão de que a vida está no sangue e o sangue ele tem esse símbolo importantíssimo. E é interessante também que em Atos 15, quando vem lá as recomendações dos apóstolos para as igrejas gentílicas, dentre as recomendações está a questão importante do sangue ali. Né? Enfim, o sangue tem uma compreensão que é o seguinte, quando o Deus fez o homem um boneco de barro, né? E o que Deus fez para gerar vida no homem? Soprou nas narinas fôlego de vida. Soprou o fôlego, ou seja, esse movimento de ar, e é interessante que a palavra espírito, tanto em hebraico como no grego, né? Em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. Traduzindo para o português, é ar, é vento. A gente percebe que a manifestação de Deus na geração da vida do homem foi o próprio fôlego, o vento de Deus adentrando nas narinas do homem. E o ar, quando a gente inspira, esse ar vai para onde? Para os pulmões. E o que acontece ali dentro? A molécula de oxigênio é capturada e é lançada aonde? Na corrente sanguínea. E esse sangue, ele percorre todas as células do corpo. Uma célula que não recebe oxigênio morre.
Então a gente tem no nascedouro do homem a manifestação do espírito de vida da parte de Deus percorrendo todas as células do corpo humano. Por isso o sangue acaba recebendo uma simbologia tão importante. Digamos que Deus habita no sangue do homem, né? Na vida plena do homem. Por isso a sentença de morte, se no sangue está a vida, a sentença é morte, tem que extrair a vida. Tem que tirar a vida. Como é que se tira a vida? Tira o sangue. Drenando. Por isso que tinha que haver o derramamento de sangue. É por isso que Jesus, lá na cruz, ele derrama o seu sangue. São coisas assim riquíssimas que não são abordadas, não são compreendidas muitas vezes, né? Esses símbolos tão significativos para o conhecimento da nossa fé. Então, Jesus paga o preço. Ele morre por toda a humanidade, mas não significa que automaticamente estão todos salvos. Sim. O exercício do livre-arbítrio, ele continua valendo. Eu sei que aí vai entrar no campo da discussão teológica, né, entre calvinistas e arminianistas. Eu, particularmente, compreendo a importância desse debate, mas eu acesso outras fontes, né? Eu tenho bastante aproximação de fontes judaicas messiânicas, né? E eles têm uma outra linha de interpretação de muitas questões. Então, eu me abasteço também dessa fonte e acho que elas têm me aproximam mais daquilo que eu entendo das Escrituras, né? Então, é dado ao homem novamente a chance de escolha, né? É verdade que todos acabaram destituídos da graça de Deus por causa do pecado, enfim, todos se tornaram pecadores. Mas aí é que vem o poder do evangelho, o poder da evangelização, a mensagem. O evangelho é sobretudo uma mensagem, começo, meio e fim. Quando apresenta o evangelho do reino para alguém, é dada a chance para essa pessoa, ao ouvir, startar a sua fé. Clicar assim, on, ou permanece off, né? É claro que isso se dá por revelação do Espírito, né? O Espírito convence o homem, né? Mas a necessidade de pregar o Evangelho. No momento que a pessoa ouve a mensagem que diz respeito a esse Deus que se encarnou e se fez homem e morreu e deu a sua vida por mim, pecador, mas que após ter morrido, ele vence a morte pela ressurreição. Ele se assenta à destra de Deus Pai como vencedor, tendo as chaves da morte nas suas mãos, né? E delegando como herança o direito a todos aqueles que nele crê herdar essa mesma vitória, receber esse mesmo direito de vitória sobre a morte, ou seja, a condição de uma vida eterna reconectado ao propósito original, uma comunhão com o Pai, comunhão estabelecida. Então, a evangelização, né, o plano de salvação, ele passa por esse percurso, compreender esse percurso. Quando a pessoa ouve a mensagem, aí vai se dar o processo de validação do sacrifício de Cristo pelo indivíduo. Embora ele tenha morrido por todos, no meu caso, eu preciso me apropriar. Como eu me aproprio? Pela fé. Deus manifestou a graça dele sobre mim, me concedendo isso. Agora, e aí entra outra questão do conceito de graça, que é uma coisa que as pessoas distorcem muito também. Mas o que é necessário para entrar a salvação aí? Em primeiro lugar, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que fé não é um simples acreditar na existência de Deus. Não é um desejo. Não é nem desejo e não é o acreditar na existência de Deus. Porque isso até os demônios acreditam, né? A fé, eu exemplifico como uma moeda. Uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Se tiver uma face só, essa moeda não tem valor, né? Então, a cara e a coroa
da moeda, da fé, uma é a confiança. Confiança. Eu confio plenamente que Cristo é esse Deus encarnado que morreu por mim, Eu confio, eu não tenho dúvida disso. E a outra face da moeda é a obediência. Não adianta eu confiar sem obedecer. É que nem o camarada que tá doente, vai no médico, o médico diz, olha, cara, tu vai morrer, tua doença é terrível, só que tem uma boa notícia para ti, tem esse remédio aqui que te cura. Dá a receita, aí o cara pega aquela receita e sai dali e joga no lixo. Ou seja, ele não confiou na palavra do médico. Sim. Mas tem aquele outro que vai, confia e compra o remédio. Vai para casa, bota o remédio em cima da geladeira, não toma um comprimido. Ele não obedeceu. Tanto um como o outro, que não confia e o que não obedece, vão morrer. Então a fé, ela vai trazer essa dupla ação no homem. É um composto entre eu confio e sigo, confio e obedeço. Isso é fé. E é bem o que Hebreus fala, né? A fé é o firme fundamento. Então, a fé, ela é a plataforma das coisas que se esperam. E se eu espero algo, alguém me prometeu. Por isso que o Sproul fala disso, né? Que a fé, ela não é um desejo e ela não é um salto no escuro. Perfeito. Por que ela não é um desejo? Eu tenho fé que vou passar no concurso. Eu tenho fé que eu vou comprar esse carro financiado e Deus vai me dar o dinheiro para pagar a conta. Lascou. A questão é, ele te prometeu isso? Não. Quem sabe não. Então, a fé é uma plataforma onde a gente apoia aquilo que a gente está esperando. E o texto ainda fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Coisas que ainda não aconteceram, mas que os antepassados alcançaram. Então a gente tem prova que de fato a gente pode esperar isso. Que ela funciona, exatamente. É concreta. Então, o primeiro elemento nessa equação da salvação é a fé. Mas ela por si só não é o suficiente, tem a questão do arrependimento. Sim. Deus exige, né? A palavra de Pedro lá, quando tem Pentecostes, né? Aí o pessoal chega lá, o que é isso? Pedro explica, né? O que estava acontecendo e bota o dedo na cara. Só vocês mataram, né, a Cristo, o Messias, mas ele ressuscitou e tal. E aí os caras entram em choque, assim, mas nós matamos, e agora o que vai ser de nós? Aí Pedro vai dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho, né, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ou seja, ele acha, por mais que os caras tenham crucificado, assim como nós, pelos nossos pecados, crucificamos a Cristo, Cristo só teve que morrer por causa dos nossos pecados. Não foram os romanos ou os judeus, fomos nós, todos os pecadores, que levamos Cristo à cruz. Agora está na questão da essência do que Deus sempre quis, o arrependimento. Sim. Né? O arrependimento, ele é um processo. Ele começa pela mudança de mente, né? O arrependimento começa numa compreensão, um convencimento do meu erro, uma conscientização do meu erro, né? Eu fiz errado, eu fiz mal. Mas não é só o racional que entra aqui, né? Ele passa por uma tristeza. Sim. A tristeza segundo Deus. A dor de arrependimento. Uma dor. O que eu fiz? Olha como eu comprometi a minha vida com Deus. Olha como que tragédia. Isso me afastou de Deus. Eu decepcionei. Há uma tristeza por conta do pecado. Então, o arrependimento nos traz essa tristeza. E, por fim, o arrependimento é manifesto com a mudança de atitude. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Então, se espera do arrependido uma mudança de comportamento. Agora, não pode começar somente pela mudança de comportamento, porque às vezes o indivíduo muda uma atitude externa, roupagem. Mas internamente ele não está resolvido ainda. Sim. Ou seja, ele ainda abriga, né, alimenta esse pecado, e daqui a pouco isso em algum momento vai estourar. Então isso não é o arrependimento. O arrependimento é esse processo todo. Então, fé, arrependimento, e ele, digamos assim, culmina essa, eu chamo de tríade na salvação, com um pacto firmado com Deus, que é chamado de batismo. O batismo por si só não salva o indivíduo.
né? Mas ele faz parte da declaração pública daquele que fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus de entrega total, né? Que quem se converte, se volta e aceita o senhorio de Cristo sobre sua vida. Isso é fundamental. Porque aí entra a questão da graça de Deus. Né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sim. Paulo declarando isso em Romanos, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, o que é graça? Alguns colocam lá, graça é favor não merecido. Esse é o conceito mais popular de graça. Mas de onde é que vem esse conceito? A maioria das pessoas não sabem, né? E esse conceito da graça, no seu contexto original, é uma medida, né? Por exemplo, eu te devo 10 milhões de dólares, vamos supor, ok? No entanto, tem uma hora de acerto de contas. Sim. Se vem me cobrar. Levi, vamos acertar as contas? Eu não tenho, né? Eu tenho 10 mil reais. 10 mil reais não paga 10 milhões de dólares. No entanto, você diz assim, não, mas tu tem... me passa tudo que tu tem. E eu vou passando. Até as cuecas, né? Mas não só isso. No contexto bíblico, né, a pessoa, o indivíduo, também tinha preço. Muitos se vendiam como escravo para pagar a dívida. Então, entregava filhos, a esposa e a si mesmo. Né? E tudo isso tinha um preço. Então, digamos que eu somando tudo que tenho, dá R$1 milhão. Passo tudo para ti, mas R$1 milhão. Não cobre 10 milhões de dólares. Então, nessa diferença, você vem e diz para mim assim, eu perdoo esse resto da tua dívida. Mas primeiro eu preciso entregar tudo para você. Eu entrego tudo e o resto. Essa diferença é chamada de graça. É um favor que eu não mereço. Sim. Eu merecia pagar 10 milhões de dólares. Acontece que o nosso pecado nos tornou tão endividados com Deus, que nós não temos como pagar essa conta. Então a gente vem e se entrega por inteiro. E mesmo assim não pagaria a nossa conta. Aí vem a graça de Deus, perdoando o resto da nossa dívida. E uma graça que ela também é eterna. Porque assim, acho que o Edwards traz essa proposta. Jonathan Edwards? Isso. Olha, imagine você vai na rua e você dá um tapa no morador de rua. Uma pessoa em situação de rua, certo? Então, existe um impacto sobre você, como consequência. Agora você está na rua e você, sei lá, pega um policial civil e dá um tapa nesse policial civil. O impacto é maior. Sim. Né? O impacto ele é limitado e proporcional à pessoa. Agora você dá um tapa em Deus, que é um ser infinito. Uma autoridade infinita. Qual é o custo disso? Lascou. É infinito. Então, por isso que, de fato, eu posso nascer e ajuntar bens durante toda a minha existência, entregar tudo para Deus e não estar nem perto de pagar a dívida. Não tem como. É por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras. Exatamente. Elas não há são o que possamos suficientes fazer para nos salvar. Nossa conta é infinitamente maior do que isso. Aqui nós vamos entendendo o plano de Deus no processo salvífico do homem. Aí nós vamos entender que este homem, ao ouvir o evangelho, o que vai startar tudo é a mensagem. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir abobrinha, como muitos falam por aí, é ouvir a palavra. Então, no momento que o indivíduo ouve, ele tem condições de acionar a fé e entrar nesse processo de arrependimento, faz a sua aliança em Deus, né, se batiza e tudo mais, e ele é inserido num contexto chamado corpo de Cristo, né, que também é chamado de igreja. Aí ele vai entender o papel da importância e da participação dele na igreja, no corpo de Cristo. Então é um outro capítulo a ser desenvolvido. Eu costumo trabalhar o entendimento disso, a importância do indivíduo na igreja, ele como membro, ele sozinho não é igreja, ele é igreja enquanto num contexto, sozinho ele é um membro. Agora, um membro isolado, desconectado da igreja, não tem vida. Ele precisa estar conectado no corpo, chamado igreja, né? Eu esclareço a questão da igreja visível e a igreja invisível,
para que ele não se decepcione com a realidade da igreja, que tem muitas questões decepcionantes na igreja, porque a igreja visível, ela é limitada, ela é falha, né? A invisível não. E nós marchamos para a invisível, mas hoje estamos dentro do contexto da realidade visível, né? Explico esses conceitos. Eu trabalho daí a questão dessa nova realidade de vida dele como propósito de vida, que ele tem um chamado de Deus a cumprir na terra, para além de ter o seu relacionamento com Deus restaurado, agora ele é chamado a dar novos frutos. Então eu falo da importância disso e eu abordo também, quando eu apresento o plano de salvação, eu apresento o que está por vir. As coisas que deverão estar acontecendo, até que tudo se estabeleça. Aí vem o plano escatológico. Eu dou um panorama da escatologia para o indivíduo saber o que tem pela frente. Então, quando eu apresento tudo isso, eu dou a chance do cara se converter de verdade ou não. A escolha vai ser dele. É um convite. É um convite. Não é nosso papel convencer as pessoas. Convidar. Mas a gente tem que dar pelo menos a condição para que ela ouça, né? Paulo vai dizer isso. E como crerão se não há quem pregue? Então, nosso papel é pregar. Então, acho que um pouco disso que nós estamos conversando aqui vai ajudar bastante a galera para poder nortear um pouquinho, um passo a passo em uma evangelização, né? Fantástico, fantástico. Acho que é um norte muito bom. E para fechar, qual é o recado que você deixa para alguém que está conhecendo a Cristo ou deseja conhecer mais sobre Jesus? Eu acho que a mensagem principal aqui é justamente isso, é você conhecer ao Senhor. A vida depende disso, em conhecer ao Senhor, em entrar no propósito da sua existência, né? Entendendo que a igreja é um elemento importantíssimo no processo, mas você não o alvo final não é a igreja em si, não é o simplesmente participar de uma igreja. É uma relação com Deus. Para isso, a dinâmica do discipulado é muito necessária para ajudar o novo convertido a ser edificado na fé, a conhecer. Esse processo de conhecimento de Deus, ele é promovido por um discipulado saudável. E aí cabe a nós, enquanto igreja, fornecer esse recurso para os novos convertidos, de acompanhá-los nesse processo de discipulado. Isso é um outro papo bem legal para nós termos também. Show de bola. Então, chegamos ao fim de mais um podcast, maravilhoso podcast sobre o Plano da Salvação, fantástico. Aqui sugiro você a compartilhar esse podcast com amigos que você queira que entenda um pouco mais sobre esse plano de Deus, que você possa iniciar uma conversa sobre Jesus e também que você venha aqui a curtir, se inscrever e acionar as notificações para receber mais vídeos aí do Teologia e Sociedade. Levi, muito obrigado aí. Então, obrigado a todos. Também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários aqui que vamos responder para você. Deus abençoe. Um abraço.